Roupas contam histórias, guardam memórias, lembranças boas e às vezes até ruim. Mas eu tô me arrumando pra sair e escolhi esse suéter porque tá muito frio. E aí eu lembrei que essa blusa de tricô foi minha mãe que fez. Quando eu era adolescente, tava internada no hospital e ela começou a tricotar. Ela já entra na categoria vintage porque ela tem mais de 20 anos. E uma peça vintage, ela não precisa ter característica retrô para ser considerada vintage. Então, enquanto eu vestia ela, eu lembrei veio muitas memórias, não só desse período que minha mãe estava tricotando, mas quando eu escolhi a segunda peça, que eu vou mostrar, eu lembrei já de outra situação. Então vem esse sentimento nostálgico, saudosista. E a segunda peça é Strange Coat. E aí, enquanto eu tava ali no espelho, eu lembrei que eu usei essa composição anos atrás, quando eu fui pra Gravataí, tocava numa orquestra Zaf, tocava violino, e era um frio do caramba, então tava todo mundo muito agasalhado, só que como é uma blusa de lã grosso, casaco, pra tocar violino tava, tipo assim, muito difícil. E a terceira peça que eu vou mostrar, ela já entra num aspecto, numa característica retrô. E depois eu explico direitinho, mas eu vou mostrar a terceira peça. E pra arrematar o look do dia, eu escolhi essa bota. Sim, tem pessoas que não gostam, ela tem uma característica meio duvidosa, mas eu amo. Ela tem essa estética retrô dos anos 70, um hippie, um borro, sabe? A onça, muito anos 2000, ali início dos anos 2000. Eu adoro. Ela não é vintage, porque ela não tem 20 anos, mas o vintage e o retrô foi só pra trazer isso. Uma peça com características retrô, ela não precisa ser vintage, ela não precisa ter 20 anos para ser considerada vintage. E uma peça vintage que tem mais de 20 anos, ela não precisa ter característica retrô para ser considerada vintage. Mas tudo isso para contar o quê? Que roupas realmente elas carregam memórias. E esse saudosismo que eu tava pensando, ele não vem numa característica, numa perspectiva de lamento. Nossa, como era melhor, aquele tempo era melhor. Nossa, eu lembrei quando eu tocava violino. Nossa, que saudade. Nossa, como eu era feliz. Não nesse ponto. Então, o look do dia, ele trouxe essas lembranças, esse saudosismo, essa nostalgia, realmente não como lamento, mas lembrar que esse tricô foi feito pela minha mãe enquanto eu estava internada. Mesmo sendo uma situação difícil, ela tricotou isso aqui com muito carinho. Eu lembro dela com as sacolas cheias dos novelos, andando para um lado e para o outro. Então, uma roupa, uma peça, ela não precisa ter 6 meses de uso ou 20 anos de uso para contar uma história. Até porque a história é de quem carrega. Você vai contar uma história. Hoje eu tô escolhendo essa roupa e vai ter uma história do dia de hoje. Essa peça aqui, que tem mais de 10 anos, 20 anos, enfim, ela é uma ponte que me leva até o passado e eu posso transformar isso aqui lá, uma história lá antiga, como um respiro, um lampejo pro meu dia de hoje. Um dia ordinário, comum, que tem sol, mas se tivesse chuva, talvez trouxesse uma pitadinha mais melancólica, mas pra hoje, não.